O livro de Atos conta a história do início da igreja, das primeiras coisas que aconteceram após a ressurreição de Jesus. No capítulo 1, vai contar a história em que Jesus ele aparece aos seus discípulos e fica na companhia deles por 40 dias, ensinando acerca do reino dos céus. Após, ele sobe aos céus. E no capítulo 2 começa contando uma história que enche o meu coração de alegria, que eu fico todo arrepiado de imaginar como que aquele lugar estava. A Bíblia vai falar que eles estavam reunidos numa casa, num só lugar, todos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E de repente veio do céu um barulho como de um som fortemente impetuoso e encheu toda a casa. E foram repartidos em cada um deles língua como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas sabe, nem tudo são flores. Nem tudo é alegria. Nem tudo acontece da forma que a gente acha que vai acontecer. Porque em Atos 2, tinham aqueles que estavam dentro da casa, que estavam reunidos no mesmo propósito, mas também tinham aqueles que estavam do lado de fora e não experimentaram aquela presença maravilhosa que os discípulos e mais as pessoas que estavam ali também experimentaram. E quando você não experimenta, você não tem conhecimento, você não é alcançado pela essa graça maravilhosa que é receber o Espírito Santo de Deus, você tem que questionar, porque está todo mundo vivendo de uma forma e você não experimentou aquilo. E a Bíblia vai falar no capítulo 2, no versículo 13, que as pessoas, os outros, começaram a ridicularizar quem experimentou da graça e comentaram que todos estavam embriagados. E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Sabe, quem ainda não experimentou o que você experimentou, quem ainda não está vivendo o que você está vivendo na presença de Deus, quem ainda não teve os pecados perdoados e aquele fardo pesado foi tirado, vai dizer que você está vivendo de ilusão, que você está sendo iludido por uma classe dominadora que entra na sua mente e tenta te fazer desacreditar de tudo que é errado e o que é certo. Mas eu estou aqui hoje para te dar uma palavra de ânimo. Não desanima, não desista, continue firme, avança. Existe uma palavra lançada sobre a sua vida. Corra atrás do seu sonho. Sabe por quê? Quem não experimenta de Jesus vai dizer que nós estamos loucos, que nós estamos contrariando as lógicas desse tempo, sabe? E nós estamos aqui para isso mesmo, é para contrariar, porque o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo tem vida, e vida em abundância, sabe? Mas sempre vai ter aqueles outros, os outros da sua igreja, os outros da sua roda de convivência. Esses outros sempre vão arranjar e vão arrumar e procurar motivos para dizer que o que você está vivendo e tentar te ridicularizar, zombar da sua fé, da sua crença, daquilo que você acredita, da libertação que você recebeu, da cura, do milagre. Sempre terão esses outros que vão tentar ridicularizar, te desanimar, mas Deus continua se fazendo presente, assim como se fez presente naquele tempo. Após Pedro ouvir o que essas pessoas estavam comentando, porque mais de 3.000 pessoas foram batizadas, foram salvas, foram cheias de Deus. Mas aqueles que não foram, que não experimentaram, que não tinham o coração contrito, quebrantado, que não reconheceram Cristo como único e suficiente Salvador, que não entenderam a verdade escandalizante do Evangelho, que corrompe com as mentiras desse mundo e atrai a gente para um mundo de paz, de harmonia, de amor, de bondade, de domínio próprio. Sabe, essas pessoas nos tempos atuais que estão aceitando o mundo do jeito que ele é, estão corrompendo os valores,
estão invertendo os valores de tudo. O que era santo, sacro, eles estão colocando como profano. Aquilo que era uma verdade absoluta, estão tentando transformar numa mentira sem igual. Estão tentando nos fazer desanimar de viver uma vida em Cristo, de caminhar, porque a Bíblia vai nos afirmar, e eu creio na Bíblia como palavra viva de Deus para o nosso tempo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho senão esse. Ele veio, pisou nessa terra, deixou o trono de sua majestade, de sua glória, desceu como homem, foi castigado, sofreu, mas ele deixou uma palavra liberada que nos enche de esperança, que é a seguinte: eu vim, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vim, mas eu vou voltar, porque eu estou preparando para vocês um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Mas para a gente que crê, isso é palavra de vida. Mas para os outros que não creem, isso é ridículo, isso é ilusão, isso a gente tá ficando doido. Mano, eu prefiro parecer como louco, mas um louco por Jesus, do que parecer sensato para esse mundo que caminha para a perdição, onde estão invertendo tudo que é santo, que estão transformando as verdades de Deus em mentira. Estão tentando, na verdade. Mas eu quero crer, meu querido, que eu e você, nós avançaremos até o fim. Os outros vão continuar tentando nos ridicularizar. Talvez você que esteja me ouvindo é recém-convertido, é recém-batizado, abandonou o mundo tem pouco tempo, e quem está de fora tá falando que você tomou uma decisão errada, que a igreja só tem bandido, que os pastores estão interessados no seu dinheiro. Sabe, eles que não experimentaram a graça de Deus, aquilo que você está vivendo, vão achar ridículo, mas você está caminhando por um caminho sublime, porque as coisas que os olhos não viram, que nem os ouvidos ouviram, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem coisa grande preparada para nós, tem coisa linda preparada para nós. Jesus em breve voltará para buscar a tua igreja. E esses outros, que eu oro por ele todos os dias pedindo: Senhor, abre a mente, desperta o coração, faça ele entender que é melhor estar na tua presença, que os teus princípios, tanto éticos como morais, são os que nos governam, os que norteiam a nossa vida, porque o mundo lá fora não tem nada de bom a oferecer, porque lá fora a alegria é passageira, os prazeres são momentâneos, mas na presença de Deus tudo é eterno, porque Ele é eterno. Então, meu querido, não deixe que as pessoas, que os outros te desanimem, mas continue firme caminhando, porque Paulo vai escrever que nós devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. E quando nós estamos cheios, vão falar que nós estamos embriagados, vão inventar um monte de desculpas, um monte de situações, um monte de palavras, vão liberar palavras que muitas vezes vai nos atingir, mas a palavra de Deus, ela é cura. Quando a gente se sentir ofendido, a palavra de Deus vai penetrar no meu e no seu coração e nos vai trazer um alívio imediato, porque o Senhor se faz presente. O mesmo Deus que era ontem, é hoje, será eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje, Ele curar e Ele vai continuar curando. Então não desanime, não desista. Os outros podem falar o que quiser, mas a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo as intenções do coração. Sabe, o Senhor conhece o meu e o seu coração.
Ele sabe o que há de bom e sabe também o que há de ruim em nós. Mas a tua palavra continua sendo tratamento, regeneração, santificação, vida, espírito de vida. Palavras que transformam, palavras que fazem viver, palavras que mudam gerações, palavras que salvam famílias, palavras que curam enfermos, palavras que transformam não somente por um dia, mas para sempre. Palavras que vão mudar a minha e a sua história. Está na palavra de Deus. E é ela que é o nosso guia, é ela que nos orienta, é ela que nos dirá o que fazer. Por quê? Porque os outros estão sempre ao nosso redor, tentando nos desanimar, dizendo que o que nós estamos vivendo é embriaguez, que é ilusão, que é emoção. Mas para quem experimentou, é poder de Deus.